Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, peraí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Susan. Ó, Susan já tá aqui, já tomou café. Bom dia, Mariana. Mariana é a primeira a entrar. Ó, Susan já chegou. Bom dia, Karina. Bom dia, Tássia. Damares. Guto. Seja bem-vinda, Karina. Ó, pega uma xícara aí. Tem mais pão de queijo aqui, ó. Tá aqui, pode pegar o seu. Elis, Kel. Alguém aceita um pão de queijo? Ó, o meu Instagram aqui parece que deu uma mudada. Tá meio diferente. Acho que ele fez uma desatualização. Opa, perguntas são boas. Vamos lá. Então, ó, para quem não me conhece, né, tá chegando aqui agora, meu nome é Isaac Biza. Eu sou doutor em matemática pura, pai educador e criador da coleção A Música da Matemática. Ó, hoje eu trouxe aqui, ó, a apostila Ré. Então, ó, a gente vai fazer essas lives aqui, né? Estamos fazendo, né? Hoje chegamos na metade da semana sobre o livro A Mente Bem Treinada da Susan. Ó. Susan tá aqui, já tomou café, falou que adorou o pão de queijo, tá? E o tema de hoje, da live de hoje, é abordagem de espiral, em espiral, né? E maestria, e como as crianças pensam. Então, se você tá com o livro aí, já abre aí o seu livro aí na página 176, tá? Então, gente, ó, falando mais uma vez, hein? Aproveitem, semana que vem a Black Friday da coleção A Música da Matemática. É um preço especial aí, 25% de desconto no combo, tá? Apostila Dó mais Ré e 15% de desconto em cada apostila. Quem aí já sabia que era feriado hoje? Quem já sabia que era feriado hoje? Eu descubro os feriados em cima da hora. Então, não sei se é porque a gente faz homeschooling, né? A gente acaba descobrindo as coisas em cima da hora. Olha lá, a Tássia também, ó. A Tássia também descobriu em cima da hora. Tá vendo? Então não tô sozinho, né? Então não foi só eu aí. Mas então tá bom, gente. Ó, vamos aproveitar esse feriado e começar da melhor forma, né? Café, pão de queijo e o livro da Susan. Tá ok? Então vou começar aqui. Vou fazer igual a gente tem feito, né? Eu vou lendo aqui e vou comentando com vocês, tá? Ó, o tema de hoje... Opa, deixa eu ver aqui. Tá. O tema de hoje, ele é sobre dois tipos de abordagem. Né? No tema passado a gente falou sobre matemática procedural e conceitual, e eu falei que, na verdade, eu prefiro uma visão relacional versus instrumental. Né? Hoje é espiral e maestria. Então o que a Susan fala aqui? Ela fala que tem dois tipos de programa e que você tem que escolher, né, um desses tipos aí para ensinar para o seu filho. Quais são eles? Espiral e a maestria. Alguém já ouviu esses nomes aí? Vocês conhecem espiral e maestria? Qual que é a ideia do ensino em espiral, né? O ensino em espiral, ele é um ensino que ele vai assim, ó, ele ensina um pouquinho e aí ele troca o conteúdo que ensina, depois ele ensina mais um pouquinho, troca o conteúdo, ensina mais um pouquinho, então ele vai rodando os conteúdos. Tá vendo? Então daí que vem o nome espiral, ele vai espiralando. Tá? Ele vai rodando ali, ensinando um pouquinho e passando. Então, ele vai sempre dando ali um pouquinho do conteúdo, passa para o próximo. Um pouquinho do conteúdo, passa para o próximo. Espiral tem a ver com Vygotsky. Espiral tem... Deixa eu ver aqui se tem a ver com Vygotsky. Eu não sou o especialista em educação do mundo, viu, gente? Mas eu acho que tem a ver com o pessoal ali do Brunner, né? Foi o Brunner que criou o método espiral. Tá? Tô tentando lembrar aqui o outro, a maestria. Esqueci o nome do rapaz que criou. Mas foi o Brunner que criou o método espiral. Tá? Então deve ter alguma ligação ali com o Vygotsky, mas eu não tenho certeza aqui para afirmar para você agora, Karina. Mas aí, essa ideia dele é que você vai dando pequenos pedacinhos para a criança e vai girando. Então você dá mais
conteúdo em um certo sentido, mais conteúdo não. Você aborda mais conteúdos em menor profundidade e você vai rodando, né? Rodando esses conteúdos. Então, tem ali um ciclo muito rápido acontecendo. Então, esse é o ensino em espiral, tá? Só para a gente falar dos dois tipos. E qual que é o outro? Né? O outro ensino é o ensino de maestria. Como que é o ensino de maestria? Você pega um conteúdo e você aborda aquele conteúdo até a máxima profundidade que a criança está pronta ali cognitivamente para aprender. Então você vai até o máximo, depois você troca para outro conteúdo. Tá? Então, assim, lógico, gente, estou dando uma visão bem simples aqui, não vou, né, discutir tudo que existe no espiral e tudo que existe na maestria, mas a ideia básica é essa. Então, aqui já dá para você ver a diferença entre os dois, né? Então, a espiral está sempre rodando e a maestria está sempre descendo, de acordo com a idade da criança, tá, gente? Não quer dizer que você vai pegar lá, vou pegar números aqui, vou descer aqui e até falar sobre os cortes de Dedekind, né? Que é uma coisa que a gente aprende lá na matemática. Como que você constrói os números, né? Cortes de Dedekind. Não é isso. Né? Você vai pegar os números e vai trabalhar até onde a criança é capaz de compreender, tá certo? Então, eu queria começar a perguntar, alguém aqui já teve aula em espiral? Já aprendeu em espiral? Teve algum momento da sua vida que o seu professor ensinava em espiral? Porque eu tive um professor que ensinava em espiral. Eu só tive um professor em todo o meu estudo de matemática, desde a graduação. Eu comecei a graduação em 2006, né? Depois eu fui ali até o mestrado, aí dei uma pausa, entrei no doutorado em 2016, terminei o doutorado em 2021. Eu só tive um professor que ensinava em espiral. E foi durante a graduação, mas eu tive aula com ele quase todos os semestres e todas as disciplinas ele ensinava em espiral. E o que eu tenho para falar sobre essa experiência, né? É que ela é muito desmotivadora no início. O ensino em espiral, no início, ele é terrivelmente desafiador para quem está aprendendo. Por quê? Porque está girando, né? Está pegando vários conteúdos. Tá? Mas o resultado era excelente. O resultado no final do semestre, né? Depois que tinha passado todo o sufoco, a gente tinha um resultado excelente com esse professor. Só que tinha um custo muito alto, né? Um custo emocional muito alto nesse ensino em espiral. Por quê? Porque esse professor, cara, ele ia de uma ponta a outra na disciplina o tempo todo ali. E hoje ele estava dando aula ali de fundamentos de matemática, ele já conectava aquilo com cálculo, ele conectava aquilo com a álgebra, e ele ia fazendo isso, por quê? Porque ele estava espiralando, então ele estava passando ali em todas as partes da disciplina. E ele para ensinar desse jeito, o que ele tinha que ter? Ele tinha que ter um domínio completo do curso que ele estava dando e dos outros cursos que estavam ao redor. Então ele sabia matemática, esse professor, cara, ele sabia matemática de um jeito assustador. Ele conhecia todas as conexões assim, de um jeito que você ficava impressionado. Você pode pensar, mas todo matemático conhece a matemática assim? Cara, igual esse cara, esse professor, eu vi poucas pessoas na minha vida. Era assustador. E ele ia sempre nesse diálogo com outras disciplinas, né? Ele ia acompanhando. A gente fazia, 6 exames, 7 exames, né? Eu acho que a gente chegou a fazer 7 exames em um curso, né? Porque ele mandava a gente fazer a final sem ter dado nota nenhuma. Por quê? Porque ele estava constantemente avaliando a turma, porque é uma necessidade do ensino espiral, né? De qualquer ensino, você saber onde que estão as brechas que você vai precisar cobrir na sua espiral. Então ele estava fazendo muitas avaliações. Ele não seguia nenhum livro, porque nenhum livro ensina matemática avançada dessa forma, né? Todos eles ensinam com maestria, e era uma experiência assim, incrivelmente desafiadora e frustrante no começo, mas muito recompensadora no final. Tá? Então, assim, não tive professor assim no mestrado, não tive professor assim no doutorado, e trabalhei assim, com professores de altíssimo nível. Tá? Então, o ensino em espiral, ele tem essa necessidade de estar cobrindo tudo o tempo todo. Só que quem coordena a espiral, quem coordena essa espiral é o professor. Tá? Quem coordena essa espiral é o professor, porque só o professor tem a capacidade de saber que na hora que ele está rodando, uma parte ali ficou, a criança não aprendeu direito, então você tem que
fazer uma revisão melhor, você tem que talvez explorar aquilo por outro ângulo e tudo. Então, o ensino espiral exige do professor esse conhecimento, né, que seja profundo de tudo o que tem na disciplina. Você tem que conhecer a disciplina, né, para usar uma expressão aí bem brasileira, de cabo a rabo. Você tem que saber tudo que está ali para você poder ensinar em espiral, porque você tem que estar atento onde que está derrapando. E o ensino em maestria não. O ensino em maestria você vai pegar um tópico e vai mergulhar nele até o final. Depois você vai voltar, pegar um outro tópico, conectar com o primeiro e mergulhar nele também. Então você vai por tópicos no ensino em maestria. Você não vai por espiral. Então aqui no Brasil eu não conheço nenhum material além do meu que ensine em maestria, tá? Então já respondendo aqui, qual que eu adoto aqui em casa é a maestria. Tá? Só tem a música da matemática, é o único ensino em maestria. Quais são os problemas aqui, então, da espiral e da maestria? Né? Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para entender o que acontece em cada um aí? Então, a Susan, gente, eu não li a Susan aqui porque ela só vai falar, ó, a abordagem espiral presume que os estudantes aprendem melhor quando praticam a habilidade em nível básico e em seguida afastam-se dela para aprender outras habilidades, retornando à habilidade inicial para praticá-la em nível ligeiramente mais profundo. Então ela vai explicar o que é isso, né? Então múltiplas habilidades são ensinadas a cada ano e revisadas no ano seguinte. Então a espiral é isso, né? Você ensina um monte de coisa, então tem uma impressão de que a criança está aprendendo muita coisa, mas não é que ela está aprendendo muita coisa, ela está vendo superficialmente um monte de coisas. No ensino em maestria, a quantidade de conteúdos que a criança vai ver é menor. Por quê? Por causa da natureza do ensino. Então você precisa se concentrar naquilo ali e aprofundar. Tá? Então essa é uma ideia. A abordagem em maestria ensina um menor número de tópicos por ano, mas concentra-se por mais tempo em cada um deles. Então vamos lá, problemas. Problemas do método espiral e do método de maestria. Então o primeiro problema da espiral é que você precisa ter um domínio assim absurdo de todo o conteúdo. Não dá para ensinar em espiral sem ter um domínio completo do conteúdo. O segundo problema é que quando você retorna em um conteúdo, você tem um gasto de energia extra para revisar aquele conteúdo, né, para falar, porque a criança pulou para outro conteúdo. Então, ela está trocando. Quando ela troca, gente, você tem uma perda de... É como se o seu cérebro desconectasse daquilo e conectasse em outra coisa. Isso acontece no dia a dia, quando você está estudando uma disciplina, você troca para outra, tal, você tem uma janela de atenção ali que o seu cérebro está se acostumando com aquele conteúdo. E essa janela de atenção ela acontece ao longo dos dias também. Seu cérebro começa a pensar sobre outra coisa, aí de repente você troca de novo. Então tem um gasto de energia com as revisões, né? E alguns alunos, eles podem ficar desmotivados com esse ensino superficial. Né? O aluno gosta muito de matemática, ele quer aprender, ele quer ir profundamente, mas na hora que ele pensa que vai, você trocou. Aí você começou outro assunto. Então isso pode desmotivar alguns alunos, né? Porque você sempre está trocando. E os conceitos, se eles não foram aprendidos com profundidade na primeira passagem da espiral, na segunda passagem, essa revisão ela não vai poder ser só uma revisão. Você vai ter que dar um passo para trás e voltar ali e ver o que ficou para trás, o que ele não entendeu e refazer aquilo ali. Então a espiral ela pode dar uma travada ali. Né? Ela trava e você tem que... Opa, não, peraí, não funcionou a primeira volta. Então você pode ficar um descompasso se aquele conteúdo, por exemplo, o segundo conteúdo da espiral depende do primeiro. Tá? Então tem isso, né? E é isso, a quantidade de conteúdos é coberta de forma rasa. Tá? Principalmente a criança que gosta de matemática, ela vai ficar desmotivada. Por quê? Porque ela quer profundidade. Se ela já gosta da disciplina, ela deseja profundidade. Tá? Agora, a abordagem de maestria, ela também não é sem problemas. Né? Qual que é o principal problema, os principais problemas da abordagem de maestria? É que é um avanço lento. Tá? Como você pega um conteúdo e vai descendo nele, você avança mais devagar. Você tem que avançar devagar. Assim, não tem como você avançar rápido com uma coisa desse tipo. Você vai pegar um conteúdo e ensinar ele em profundidade. Então,
alguns alunos podem ficar entediados de estar estudando apenas um conteúdo. Pode acontecer. Ele fica ali, você está pegando, está descendo, e a criança fala, nossa, mas lá vem aqui a adição de novo, a gente vai falar disso aqui de novo, a subtração de novo. Nossa, mais uma aula de geometria. Então tem aluno que vai sentir isso, tá? E pode ficar entediado. Então você tem avanço lento e a questão do aluno poder ficar entediado por passar várias semanas em um único tópico. As revisões espaçadas, né, elas podem dar a sensação de que a criança esqueceu alguns pontos, tá? Então, quem está ensinando ali tem que estar consciente, ó, quando eu voltar nesse tópico de novo, né, porque você vai ter que voltar em um momento posterior para aprofundar de novo, né, a criança está mais velha, você volta no tópico, desce mais um pouquinho, o tanto que a criança consegue navegar aquilo cognitivamente. Então, esse avanço você tem que estar consciente. Quando você pega de novo ali, pode parecer que a criança esqueceu. E aí o que você faz? Revisão, você revisa um pouco ali e tal, mas desce. Tá? Como você foi profundo, a revisão geralmente quando você começa a falar, a criança vai puxando as coisas, você vai fazendo ali e vai puxando. Então demora também no início para alguns tópicos se conectarem. Tá? Pode parecer que padrões e números estão meio desconectados, mas é porque a capacidade cognitiva da criança não permite que você comece logo falando assim, ó, padrões numéricos. Você tem que começar com padrões de uma maneira mais concreta, que a criança consiga perceber os padrões no dia dela, na vida dela, uma maneira que está fincada na realidade da criança. Depois que o conceito de padrões ele foi sedimentado, ele já desceu uma quantidade suficiente, e isso pode demorar 1 ou 2 anos, aí você já tem um conceito de número que a criança já trabalhou por mais tempo, os números eles estão em um nível um pouco maior de abstração, aí esses dois conceitos começam a se conectar, e aí, por exemplo, você vai falar de multiplicação, você vai incluir lá o quadro de 100, e aí você vai falar assim, vamos fazer aqui a multiplicação por 3, e aí você marca o quadro de 100, todos os números que são múltiplos de 3, e aí a criança consegue perceber um padrão visual e conectar números e padrões de uma forma muito mais bonita. Mas demora, é demorado. Então você tem que saber que tem esse lado aí do ensino por maestria. Tá? Então eu já falei aqui, o método RISO, que é o método que eu coloquei na música da matemática, gente, ele segue um ensino de maestria. Tá? Por quê, gente? Porque quando você vai ensinar para a criança, é muito mais fácil você aprender pequenos pedacinhos e ir descendo junto com a criança do que você ter que aprender uma quantidade absurda de coisas e ter que ir juntando e prestando atenção em várias coisas que estão acontecendo. Nossa, será que meu filho está fazendo isso? Nossa, e aquilo ele aprendeu? É como se você tivesse que fazer o curso do ano inteiro para ensinar pela espiral. Não tem como você pegar e falar, vou ensinar em espiral e não saber nada. Como que você vai saber a hora de espiralar? Uma outra ilusão que acontece é que as pessoas pensam que quem faz a espiral é o livro. Gente, o livro didático, como sempre foi, ele sempre foi um apoio. Quem faz a espiral é o professor. Eu contei para vocês do meu professor na universidade. É ele quem fazia a espiral, ele que decidia como que eu ia rodar, se a espiral ia ser mais aberta, se ela ia ser fechada, se eu ia abordar mais conteúdos, agora se eu ia ter que fazer uma espiral mais rapidinho ali, porque eu tenho que voltar rápido. É o professor. Então, a espiral depende de um professor muito bem formado em todo o conteúdo. Tá, gente? O livro não sabe, o seu filho não aprendeu isso. O livro não sabe disso. O livro ele não tem condições de fazer isso por você. Você que tem que estar atenta, olhando para o seu filho, percebendo qual o objetivo da lição, quais são os objetivos que vocês estão trabalhando naquele ciclo da espiral e tomar uma decisão. Então é muito mais difícil para você ensinar em casa no modelo espiral. Mas eu entendo que ficou famoso por causa de Singapura. Singapura fazem espiral, então vamos fazer todo mundo em espiral. Mas eu já fiz uma live sobre isso, tá aqui no meu perfil, tá lá no meu YouTube. Singapura não tem os resultados que tem porque ensina em espiral. Singapura, na verdade, fez uma reunião de todas as boas práticas de ensino de matemática e forma os melhores professores do mundo. E é aí que eles acertam. Tem outras questões ali que envolvem inclusive a saúde mental das crianças, né? Eles pagam um preço muito alto
para obter esses resultados que eles obtêm. Tá? Então, assim, não vou discutir isso, já fiz uma live, falei sobre isso lá, você vai assistir lá 50 minutos só sobre Singapura, se você quiser, tá no YouTube, tá aqui. Então, o que eu decidi? Eu decidi seguir um caminho, inclusive, que é parecido, que é o quê? Formar os melhores professores. Dá para ver aqui, ó, esse aqui é o Guia dos Pais. Gente, esse é o Guia dos Pais da Apostila Ré. Olha só, o Guia dos Pais da Apostila Ré, ele tem aqui, ó, 203 páginas. 203 páginas. Isso aqui, gente, não é tarefinha para o seu filho. Ó. Se eu abrir aqui, você vai ver que é uma aula, é um curso para o pai. É para você aprender a ensinar o seu filho. Ah, Isaac, mas eu tenho que ler essas 200 páginas. Aí que não. Aí é que a maestria fica melhor para você ensinar em casa. Você vai ler um trecho daquele conteúdo, talvez aquela lição, vai saber qual que é o objetivo dela e vai ensinar um conteúdo por vez. Porque você vai aproveitar da forma que a gente aprende. Né? Cognitivamente, o custo de mudar de assunto é muito caro. Tá? Quando você muda de assunto, o seu cérebro tem que começar a pensar em outras coisas. Né? Então ele tem que concentrar naquele novo assunto e demora ali uns 10, 15 minutos para o seu cérebro pegar no tranco ali e entender, ó, mudou o assunto. Sabe, quando você está estudando uma coisa e alguém te chama, a sua atenção vai, quando você volta, são 10 a 15 minutos, mesmo que você seja a pessoa mais concentrada no mundo. O cérebro ele demora para voltar. E isso acontece com as crianças. Quando você está ensinando em espiral, você pode ver as apostilas em espiral. Elas têm o quê? 3, 4, 5 assuntos tratados em uma mesma apostila, em uma mesma aula. Na maestria, não é isso que a gente faz. A gente foca em um assunto. Em um assunto. Você começa a aula conversando com a criança, perguntando o que ela estudou, e aí você vai aprofundando. É muito mais compatível com o ensino em casa do que ficar esperando trazer um método desenvolvido para a sala de aula para poder resolver o problema da sua casa. Na sua casa, você não está focado em uma turma de 20, 30 alunos. Você está focado em um aluno, 2 talvez. Você tem que atender a necessidade daquele aluno que está na sua frente. Então por que você vai ensinar várias coisas ao mesmo tempo? Eles ensinam várias coisas ao mesmo tempo, gente, porque em uma sala de 20 alunos, 30 alunos, 20 alunos, tá, gente, isso aqui é uma situação ideal, né? Eu não conheço turma de 20 alunos em escolas aí não, mas pode ser que exista, né? Em uma sala dessa, você tem uma variedade de conhecimentos muito grandes. Se você aborda vários temas, a chance de você tocar em cada aluno num ponto que ele está precisando é muito grande. Então é por isso que eles adotam um ensino em espiral. É um dos motivos, né? Tem vários motivos. Tá? Então você tem que entender que a dinâmica da casa é outra. A dinâmica da casa é uma criança que precisa da sua atenção para aprender um conceito que ela vai ter que dominar ele. Maestria. Tá? Eu tenho feito o caminho da maestria. 20 alunos é um sonho. A média é 30, 35. Esse semestre eu vou dar aula de cálculo A. Eu tenho 55 alunos em cada turma, Karina. Em cada turma. Você imagina só. Né? Imagina. É um caos. É muito difícil, gente. É muito difícil. Então, você, para atender uma necessidade de 1 ou 2 alunos, né? Eu tenho mães aí que usam a música da matemática com 2 filhos, né? Gêmeos, talvez. Né? A Adriana usa com os filhos gêmeos dela. Então, é muito melhor você pegar um tópico do que ficar assim, nossa, esse aqui está com dúvida em adição, aquele ali está com dúvida em subtração, meu Deus, não, peraí. Você fica trocando, até para você cognitivamente é pior. É o desespero. E aí todo mundo acha que a matemática é um desespero. Não, desespero é um método. É um método que você está usando que é um verdadeiro desespero. Tá, gente? Então, assim, não tem, eu acho que sobre maestria e espiral, é isso que você tem que entender. São métodos distintos para propósitos distintos. Não é que um é melhor que o outro. É que um foi criado pensando na sala de aula. Né? O outro foi criado pensando no aprendizado do aluno. Um foi criado pensando em um sistema de ensino. O outro foi criado pensando em um método de ensino. Vamos falar, Isaac está aqui enchendo a paciência, puxando a sardinha para o lado dele. Cara, eu estudei, eu passei um tempo gigantesco. É por isso que tem essa aula sobre Singapura, essa aula sobre Kumon, tá tudo lá no YouTube. Por quê? Porque eu estudei essas coisas. Eu queria oferecer o melhor para o meu filho. Tá, gente? A música da matemática é o que eu faço aqui em casa. Inclusive, ontem eu tive uma experiência maravilhosa ao começar a ensinar adição para o meu filho, o Lucas.
Foi maravilhoso, assim. A gente pegou e fez a primeira aula, cara, e ele sabendo tudo assim, eu nunca tinha tocado no assunto com ele. Eu falei, gente, como que isso aqui funciona? Por quê? Porque ele tinha uma base da apostila DO tão sólida que quando eu comecei com a adição, ele já fazia algumas abstrações antes mesmo da gente chegar lá. Porque a base estava bem consolidada. A maestria é o que fornece essa base, tá, gente? Você não começa a construir uma casa falando assim, hoje eu vou colocar um tijolo lá no banheiro. Peraí, já coloquei um tijolo no banheiro, deixa eu colocar um tijolo agora aqui na sala. E, não vou colocar um tijolo ali na escada também. Cara, você não constrói uma casa assim. Ninguém constrói casa assim. Tá? Você pega e faz uma parte por vez. Voltando à imagem, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem falando assim, eu gostei muito da imagem da caixa de ferramentas. Você não chega e fala assim, então tá aqui as ferramentas, você vai usar um pouquinho aqui o alicate, depois você vai trocar aqui para furadeira, depois você vai pegar uma chave de fenda, depois você não fica assim, você pega e fala, vamos aprender a usar o alicate. Tá vendo? Se você tiver várias pessoas, você vai ter que distribuir vários instrumentos, tá vendo? Como que funciona para a sala de aula? Como que é diferente o formato? Então é isso, gente. Então, eu já estou aqui, eu ia falar sobre a abordagem, mas tem mais uma coisa. A Susan fala aqui, como as crianças aprendem. Tá? Eu acho que está claro, né? Por que a maestria pode beneficiar muito mais o seu filho. Seja se você faz homeschooling, se você faz after schooling, faça um método de maestria. Gente, você não vai encontrar livros, né? Talvez aí a partir do 5º ano, né? A partir do ensino médio eu tenho certeza que fazem isso aí, espiral, essa bagunça aí. Tá? Universidade, não existe livro em espiral para ensinar cálculo. Não existe livro em espiral para ensinar álgebra linear. Tá? Para ensinar álgebra abstrata. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que não tem. Senão eu ensinava todos os alunos lá na universidade em espiral. Mas não faz sentido. É muito difícil. É uma complicação. Esse professor meu da universidade que dava aula em espiral, os outros professores morriam de raiva. E morriam de raiva por quê? Porque eles nunca sabiam onde que esse cara estava na disciplina. E as disciplinas deles, às vezes, dependiam um pouco da dele. Porque elas foram construídas para ir lado a lado. Você está entendendo? Então, assim, vamos lá. Próximo ponto da Suzy aqui é como as crianças aprendem. E aqui, gente, aqui a Susan, ela acerta. Como as crianças aprendem? Acerta muito, né? Manipuláveis. Olha lá, pouco importando qual programa ou abordagem você decide usar, o uso de manipuláveis para ilustrar conceitos é vital. Ela fala assim, se você pedir a um estudante em nível de primeira grade que some 3 e 2, ele olhará em volta, procurando por colheres, dedos, maçãs ou moedas para contar de modo a achar a resposta. Isso é muito verdade. Vai ensinar qualquer assunto para a criança, você tem que oferecer para a criança manipuláveis. Todos os assuntos, eles precisam ser introduzidos de maneira concreta. Isaac, isso é o CPA? Não, não é o CPA. Tá? Isso é o funcionamento do cérebro da criança. Ela aprende de maneira concreta. O CPA, gente, ele é mais uma proposta teórica do que uma proposta prática. Porque o aprendizado de matemática, ele não é assim. Você começa aqui, hoje eu vou usar cubo conectado. Eu pego o cubo ali, mas está meio longe. Eu vou usar cubos conectados hoje, no começo da aula, aí no meio da aula eu vou lá e faço um desenho dos cubos e no final da aula está abstrato. Gente, as pessoas incorporaram o CPA como se fosse um modelo de ensino. Não é. É um método teórico para entender como que a criança aprende. Ela aprende de maneira concreta, pictórica e abstrata, mas isso não é assim uma coisinha bonitinha, linear, não. É uma coisa misturada, entendeu? Então você tem que estar sempre oferecendo concreto e, funciona muito bem na maestria, aos poucos você vai introduzindo o pictórico e o abstrato, mas o abstrato aqui, gente, não quer dizer que uma criança aqui ela fala primeira grade, ela é capaz de pensar abstratamente. Em uma das lives anteriores eu citei o David Tall, o último aluno de doutorado do Richard Skamp, E ele tem um modelo dos 3 mundos da matemática, E são esses mundos mesmo, um mundo concreto, um mundo mais pictórico e um mundo abstrato. O abstrato ele vai demorar muito a chegar. O que a gente tem é que a criança pensa um pouco mais abstrato, mas ela não pensa de forma completamente abstrata. Ela precisa de um modelo mental para pensar sobre os números. Tá? Os números, gente, é uma questão difícil. Eu estava brincando aqui no começo falando dos cortes de Dedekind para
criar os números reais, gente, é extremamente abstrato e complexo. Então, como que a gente faz em todas as etapas da aprendizagem de matemática, até no doutorado? O modelo que a gente usa é a reta numérica. Então, você tem que ir oferecendo modelos para a criança pensar sobre aquilo. Tá? Então, a criança aprende de forma concreta. A Susan acerta, tá? Você tem que usar objetos, contar repetindo o número, que eu falei lá na primeira live. Contar só repetindo o nome dos números. Isso aí é só decorar uma sequência de nomes. Você não está ensinando para a criança a contar. Ela conta quando ela pega os objetos, quando ela entende o princípio da irrelevância da ordem. Eu posso começar a contar de qualquer ponto aqui. Eu posso pegar aqui, eu preciso contar cada objeto uma vez só. E ela só faz isso pegando e movendo os objetos. No começo, às vezes a criança precisa mover o objeto fisicamente de um lugar para o outro para saber que aquele objeto já foi contado. Ela não basta para ela apontar o dedinho. Ela pode se perder apontando o dedinho. Então, às vezes, você vai mover da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ou você vai juntar os bloquinhos aqui, você vai colocar todos na mão e colocar na mesa. Então, a Susan acerta muito quando ela fala isso. Ó, a criança precisa aprender de forma concreta. Ela continua aqui, ó, cada vez que você ensinar uma nova habilidade matemática, faça a criança montar os problemas com a ajuda de objetos reais, até que o conceito faça sentido para ela. Aí ela fala dos feijões aqui, de como fazer com os feijões. Aí ela fala, ó, não podemos escrever o número 13 na coluna. Opa, não, aqui ela já está entrando em valor posicional. Então, a questão de fazer de forma concreta, ela auxilia a criança a pensar. Mas a Susan, ela esquece de um ponto aqui. Tá? A Susan esquece de um ponto aqui. Alguém sabe aí qual que é o ponto que a Susan esquece nesse trecho, como as crianças pensam? Alguém sabe me falar qual que é o que a Susan esqueceu, alguém? Vocês sabem, gente, como que as crianças pensam? O que a Susan esqueceu? A criança, ela pensa num mundo de brincadeiras. É isso que a Susan esquece de trazer para cá. Tá? Então, não basta você ensinar concreto. Você tem que entrar no mundo da criança, ensinar de uma forma que a criança ela consiga entender. Tem uma citação aqui que eu separei, aqui, ó, do Álvaro Bilbao. É um neurocientista, né, que escreveu um livro sobre o cérebro da criança aí. E ele fala assim, o cérebro da criança foi projetado para aprender brincando. Quando brincamos com uma criança, ela entra em um modo de aprendizagem. Todos os seus sentidos estão focados na atividade. Eles conseguem se manter concentrados, observar seus gestos e suas palavras e lembrá-los muito melhor do que se lhes instruíssemos ou direcionássemos diretamente. Né? Então, quando você brinca com a criança, ela aprende ainda mais. Então, se você conseguir juntar o concreto com as brincadeiras, e essa é a proposta do método riso, você vai ter um aprendizado ainda mais profundo. Tá? Então você precisa trazer a matemática, conectar ela para a realidade da criança. E é possível fazer isso, viu, gente? É possível fazer isso até com conceitos de quinta série, tá? Sexta série, você trazer algo ali que faça parte da realidade da criança, que seja concreto e que também seja uma brincadeira. Aqui, quando eu falo de brincadeira, tá, gente? Não é uma brincadeira para treinar, não. A pessoa vai lá, dá um monte de aula de lápis e papel e depois me vem com um dominó de frações. Ah, estou ensinando aqui com uma brincadeira. Não, gente. É você, o próprio conteúdo, ele está dentro da brincadeira, como se fosse uma regra da brincadeira, mas é uma regra matemática. Por quê? Porque dessa forma você vai estimular a criança a brincar pensando matematicamente. E é isso que você quer que ela faça. Então, assim, a Susan acerta demais, tem que ser concreto. Mas ela esqueceu dessa parte das brincadeiras, tá? Ela fala que as crianças mais velhas podem se beneficiar, tá? Elas podem se beneficiar muito sobre qualquer conceito que ela estiver aprendendo, tá? Se você traz isso em um nível concreto, então a criança ela vai ser capaz de pensar sobre aquilo. Então não proíbe a criança de contar no dedo. Tá? O que você tem que fazer para a criança parar de contar no dedo? É falar com ela assim, para de contar no dedo, menino. Agora não, você já está na segunda série, você está contando no dedo ainda. Se uma criança, ela está lá na terceira, quarta série, está contando no dedo para realizar operações de aritmética básica, essa criança, ela não precisa que você proíba ela de contar nos dedos. Ela conta no dedo porque aquela é a estratégia que ela conhece.
Então, na hora de você ensinar para a criança, você tem que ensinar estratégias. Estratégias que vão ajudar a criança a fazer as operações de maneira eficiente mentalmente. Oferecer um exercício, uma brincadeira, que vai desconectar a contagem dos dedos para que a criança possa ver como é mais eficiente realizar as operações mentalmente. Então tudo isso, gente, tudo isso é feito passo a passo. Você não faz isso com uma aula, você precisa de muitas aulas. Aqui, ó, na coleção A Música da Matemática, na apostila Ré, eu vou fazer aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu vou abrir no sumário aqui, ó, só de adição, gente. Cada uma dessas atividades aqui, ó, dessa lista que eu estou mostrando para vocês aqui, cada uma dessas atividades é uma atividade trabalhando um conceito de adição. Isso aqui é a maestria, tá, gente? Você pega um conceito, quebra em vários pedacinhos pequenos e vai acompanhando a criança, percebendo se ela está aprendendo. Ela está aprendendo, ela aprendeu esse conceito? Vamos para o próximo. Aí você pega o próximo, conecta com o anterior e vai aprofundando. E aí a criança vai naturalmente se desconectando dos manipuláveis, se desconectando dos dedos. Por quê? Porque ela tem maneiras mais eficientes e ela vai abstraindo os conceitos, levando até o nível de abstração que a criança é capaz. Tá fazendo sentido para vocês, gente? É isso que você tem que fazer. Escolher um método que seja eficiente para você enquanto professor do seu filho e escolher uma maneira de ensinar que seja eficiente para o aprendizado da criança, que seja concreta, mas que também entre no mundo da criança. O lápis e papel, ele entra depois, gente. O registro, né, na matemática, ele é importante, gente, por uma questão muito, muito específica. Vocês sabem, vocês têm ideia de por que a gente escreve as operações no papel? Me fala aqui, ó, muito bom. Ó, que bom, Elisa, que bom, Karina. Fico feliz demais. Tá fazendo sentido para vocês, né? Mas vocês sabem, gente, me fala, você sabe por que a gente registra no papel as operações? Qual que é o objetivo de registrar no papel? Não o objetivo da sala de aula, tá, gente? O objetivo do aprendizado, o registro no aprendizado. Na sala de aula é outro. O objetivo de registrar na sala de aula, enquanto vocês pensam aí, ó, o objetivo de registrar na sala de aula, ele o professor ele não consegue conversar com todas as crianças, né? Como a gente já falou aqui, né? A sala de aula dos sonhos de 20 alunos não existe, e mesmo que existisse, você não conseguiria conversar com 20 alunos e saber o que cada um dos 20 pensou e fez. Então tem que fazer no lápis e papel para o professor saber que fez. Tá? É a primeira coisa. O segundo é que ele tem que mostrar para a família que está lá em casa que a criança está estudando matemática, que é um caderno cheio de contas aqui, ó. Ainda que aquilo ali não signifique nada, e não significa mesmo, tá? Uma criança pode fazer um monte de conta e nunca ter aprendido nada de adição, de subtração. Ela só faz ali repetindo o que ela ouviu, tá? Então tem que mostrar para a família. Então é isso, o professor precisa ver o que a criança fez, né? Não dá para ele conversar com todo mundo, e tem que registrar no papel para a família lá em casa ver. Imagina, seu filho vai 1 ano na escola lá, aí a escola fala assim, o que ele fez? Não, ele fez aqui essa apostila dó, mas cadê as atividades? Não, ó, atividade de lápis e papel mesmo foram só 10, mas ó, fez muita coisa. Seria para ajudar a organizar o pensamento? Uma das razões é ajudar a organizar o pensamento, Karina. Mas olha só, a gente tem 2 tipos de memória, tá? Uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela cabe pequenas quantidades de informação. Então, se eu te falar uma lista de 10 números aqui, né, dependendo da capacidade sua de memorizar, né, possivelmente, se você não ficar repetindo essa lista de 10 números, daqui a pouco você já esqueceu essa lista. Tá? Por quê? Porque a sua memória de curto prazo não consegue guardar. Se eu falar 3 números, talvez você guarde mesmo sem repetir e consiga ficar com ele um bom tempo na memória de curto prazo. Mas, por essa memória ser limitada, quando você está pensando, você precisa dela livre para pensar. Então, o registro na matemática, ele vem para liberar a memória de curto prazo, para não sobrecarregar ela e a criança conseguir realizar cálculos mais complexos. Ou seja, ela organiza o pensamento que ela já fez no papel para ela conseguir deixar aquilo ali de lado por um instante e focar em outras coisas. No começo, a quantidade de pensamentos, né, para resolver uma operação de adição, ela é muito pequena.
Então, assim, o mais importante é você estar ali para perceber, conversar com a criança e saber se ela está aprendendo. Ela não precisa ainda registrar. Então, se você coloca para ela que ela tem que pensar, dar a resposta e registrar, ela está mudando o foco dela várias vezes e isso atrapalha mais do que ajuda. Por que atrapalha, Isaac? Porque ainda é penoso para uma criança muito nova, né, que está começando os estudos, escrever. Ela tem que deslocar toda a memória de trabalho dela para pensar, não, como que eu pego no lápis? Eu pego no lápis desse jeito aqui. Como que faz o número 2? O número 2 eu faço desse jeito aqui. Como que é o sinal? Então, ela parou de pensar na matemática do problema e agora ela está envolvida em um outro processo motor que ela ainda não tem domínio, que está demandando a atenção dela. Então, ela passa a maior parte da sua aula de matemática escrevendo. E aí, ela passa a maior parte da aula de matemática sem pensar matematicamente. Então é por isso que você tem que começar com jogos e brincadeiras que envolvem o conceito e você avalia isso oralmente. Depois, você vai trazer isso para o lápis e papel. Tá? Você não precisa de lápis e papel para começar. Não precisa, gente. Esquece essa ideia. Isso aí é invenção para funcionar na escola. No seu filho, você está preocupado com o aprendizado de conceitos. Tá? Não, Isaac, mas eu tenho que ter algum registro para mostrar. Faz igual eu filmo todas as aulas. Não, mas eu não tenho espaço no celular. Filma naquele modo time-lapse, que o celular faz só as fotos assim rapidinho, para saber que você estava ali ensinando. Entendeu? Tira fotos de quando você está ensinando. Registra de outro jeito, mas concentra no aprendizado do seu filho. E para fazer isso, você não precisa escrever no começo. Tá joia? Não precisa. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Falei demais, né? 40 minutos falando. Nossa. Eu fico falando pra mim assim, eu vou acabar. Essa aqui eu vou acabar mais cedo. Eu vou deixar o pessoal tomar o café em paz. Lá com a família. Mas aí eu falo demais. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Na próxima live, deixa eu ver aqui se eu não tô... É a tabuada, uma defesa e mantendo a matemática em perspectiva. É o que eu vou falar na próxima aí. E aí, nós vamos defender a tabuada... Vamos ver aqui o que a Susan está falando aqui, e sobre a perspectiva da matemática, né? E olha só, gente, não esquecem, se você ainda não entrou no grupo da Black Friday, entra lá, tá? Tem um link na minha bio, lá que a gente vai mandar os cupons de desconto da Black Friday da música da matemática que começa na semana que vem, tá certo? Não perde, é um descontão mesmo, olha só. O combo, ele já tem R$60 de desconto. Ele vai ter 25% de desconto em cima do desconto que ele já tem, tá? Então é excelente. Muito bom, gostei demais da sua abordagem. Estou esperando a Black. É isso aí, Karina, é muito bom. Ótimo. Gente, mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou ficar por aqui hoje, então. Então, eu espero vocês amanhã. Bom feriado. Tem uma menina de 5 anos que ama matemática. Não, é excelente, Karina, é excelente. O objetivo é isso, fomentar esse amor na matemática e manter a criança engajada no aprendizado, no pensamento matemático. Tá? Não é assim preencher listas e mais listas. Uma coisa muito legal das atividades que eu proponho na música da matemática é que elas são atividades abertas, que você pode repetir a atividade sem precisar repetir os materiais. Você pode adaptar para a realidade da criança, para a realidade da sua casa. Você pode adaptar a profundidade para uma criança que gosta mais de matemática. Tá? Para crianças com deficiência cognitiva, você indica? Olha, se a criança tem alguma dificuldade cognitiva, né, algum impairment, deficiência, né, não sei a tradução de impairment, eu acho que o método que você deve usar é sempre o método de maestria. Tá? Dificuldade, se ela tem dificuldade de aprender, por exemplo, uma criança que tem descalculia, o método espiral é o caos na vida da criança. Tá? Então eu recomendo sim, por quê? Porque as atividades elas estão quebradas em pedaços tão pequenos que é impossível você não saber exatamente o que esperar daquela aula. Tá? Não estou falando que é fácil para a criança, estou falando que é simples para você ensinar. São duas coisas diferentes, tá, gente? Eu não estou prometendo facilidade aqui para ninguém, tá? Você está aqui nessa live esperando facilidade, você está no lugar errado. Ensinar matemática é simples, mas não é fácil. Exige que você se dedique.
Você tem que ter uma dedicação, tá? Então, para criança com deficiência, o que você vai fazer? Você vai fazer uma atividade por vez e, se precisar, você vai diminuir os passos da atividade. Então, aqui no Guia dos Pais, eu te dou cada passo da atividade. Então, você pode falar assim, não, hoje essa atividade aqui é um conceito só, mas eu estou achando que são muitos passos, então eu vou fazer só metade dela. E aí você vai acompanhando a criança. Aqui eu te dou todo o controle, tá tudo na sua mão. Tem a trilha de estudos onde eu mostro como dividir as atividades. Às vezes tem uma tarefa com 2 exercícios, mas eu sei que os 2 exercícios são demandantes. O que eu faço? Lá na trilha de estudos eu falo com você, ó, pega e faz só a tarefa 1. Faz só o exercício 1 da tarefa. Você vai fazer só ele. Ah, mas a minha criança ama matemática, né, igual a Karina falou. Ela gosta muito. Então faz 2. Mas para uma criança que tem deficiência cognitiva, você vai fazer um exercício só. Entendeu? Então é um método, o método de maestria, por ele não ficar nessa espiral e tendo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você tem controle, você sabe o que vai ensinar, quando vai ensinar, e você pode adequar isso à realidade da criança. Então sim, eu indico, sim. Eu tenho crianças com TDAH e com superdotação, fazendo a apostila e aprendendo super bem. Então, assim, eu tenho crianças com dificuldade, crianças muito novas fazendo, assim, que começaram com 4 anos, mas que estão indo fazendo e a mãe vai adaptando. Ela chegou num ponto, a criança não está aprendendo, o que ela faz? Como ela está ensinando em maestria, viram que eu mostrei uma lista de atividades de edição? Ela está ensinando com maestria. Chegou num certo ponto da lição, a criança não está aprendendo, o que ela faz? Ela sabe exatamente o que ela não está aprendendo. Então ela fala assim, não, peraí, deixa eu voltar a uma atividade. E não, ainda não é aqui. Ah, não, peraí, é lá na primeira atividade. Então ela volta, refaz aquilo ali. Como não são atividades de lápis e papel, você não vai reimprimir e correr o risco do seu filho decorar, memorizar. Por quê? Porque são atividades que demandam raciocínio, não tem como ela memorizar. Então ela precisa pensar ali, então você consegue acompanhar, né? Tá certo? Mas alguma... Respondi, Reilaza? Respondi a sua pergunta. Então, gente, ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela participação. A live vai ficar salva aqui. Eu também estou postando elas lá no meu canal do YouTube. Se você quiser reassistir, talvez lá seja mais fácil para alguns, né? Eu adoro assistir no YouTube, né? Você tem mais controle sobre a velocidade, sobre onde você parou e tudo. Então, gente, ó, muito obrigado. Amanhã eu espero vocês aqui, ó, cafezinho, pão de queijo e o livro da Susan. Foi um prazer conversar com vocês. A gente se vê amanhã falando sobre tabuada e mantendo a matemática em perspectiva. Um bom feriado para todo mundo.